Olá, eu sou a Marlene Gomes e estou aqui com a Cássio Santos, da Mad Dog, e hoje vamos falar de cobras e lagartos. Acácio, fala-nos de cobras e lagartos. São animais que pertencem à classe Reptilia, os lagartos à subordem, como o nome diz, Sauria, de Sáurio, lagarto, e as cobras à subordem Serpente. Em relação aos lagartos, estamos a falar de cerca de 3.000 espécies diferentes, e em relação às serpentes, à volta de 2.000. Mas nem todos servem para termos em casa. Sem dúvida, há animais mais fáceis de domesticar, por assim dizer, que são, por norma, mantidos em cativeiro e comercializados. Por exemplo, nos lagartos, posso-te referir as diversas famílias que existem e que se encontram com mais facilidade no mercado. Nomeadamente, por exemplo, temos a família dos agamas, um dos mais conhecidos, por exemplo, é o dragão barbudo australiano, é um pet hoje em dia muito em voga. Tens, por exemplo, também o Uromastix, que é um lagarto africano. Depois tens, por exemplo, a família dos camaleões, que também tem bastante procura pelo facto do seu poder de camuflagem, de poderem esticar a língua, as pessoas também gostam muito. Tens, por exemplo, a família dos gecos, a nossa osga, por exemplo, faz parte desta família. Para além dela, tens os geckos diurnos de Madagascar, tens os felsumas, tens o gecko do Afeganistão, que tem uma mutação de cores extraordinária. Também há pessoas muito interessadas neste tipo de animais. Tens, por exemplo, a família dos iguanídeos, a mais conhecida, sem dúvida, será a iguana verde, não é? Com certeza conheces. Tens a família dos lacertas, que é comum lagartixa, está distribuída pelo mundo todo. Tens a família dos quincos, tens a família dos varanos, que são os maiores lagartos, de qual faz parte, talvez o mais conhecido, o dragão de Komodo. Não imaginava que houvesse tantos lagartos que pudéssemos ter em casa. E há muitos mais, estes são só uma pequena amostra do que poderás encontrar. E cobras? Cobras, também tens uma infinidade de cobras no mercado. As mais conhecidas, talvez os colibrídeos, como a cobra do milho, a cobra real da Califórnia, as falsas corais. Depois também tens certas espécies semi-aquáticas, como as tamnófis, as ofiodres, que é uma cobra arborícola. E depois também tens alguns boídeos que são permitidos cá vender. Imagina que eu quero ter um lagarto em casa. Se for ter contigo, o que é que me aconselhas? Primeiro tento perceber o que é que tu procuras. Se é queres ter um lagarto, mas que lagarto? Tens condicionantes do tamanho que ele atinge? Se tens, então terás que optar, por exemplo, por um geco, um animal que fica com cerca de 15 centímetros de tamanho. Se não tiveres esse condicionante, poderás também optar, por exemplo, por uma iguana, que fica com um tamanho total de quase 1,80 m. Tens animais que são herbívoros, e tens animais que são carnívoros. E terás que lhes dar alimento vivo, porque também não comem nada morto, insetos neste caso. E para escolher uma cobra, se eu decidir ter uma cobra em casa. Uma cobra é um animal muito fácil, aliás, de manter em cativeiro, quer em termos de custos, quer em termos de cuidados. Terás de ter um terrário com uma temperatura e uma umidade relativa controlada. E em termos de alimentação, são animais que são sempre criados em cativeiro e estão habituados a comer alimento congelado. Ou seja, vais à loja, compras um ratinho congelado, deixas descongelar, uma vez por semana ofereces-lhe o ratinho. Mais fácil do que isto não há. Não dá trabalho absolutamente nenhum. Falaste nos terrários para as cobras e para os lagartos. É muito semelhante também. Se eu tiver um terrário onde esteve um lagarto e onde já não está, posso pôr Podes lá uma convertê-lo cobra. numa cobra. Agora há aqui umas certas particularidades técnicas que convém salientar. Tem a ver com a iluminação. E isto porquê? Porque os animais, os répteis, necessitam de sintetizar vitamina D3 para que consigam fazer a absorção do cálcio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que requerem luz solar. Como não há luz solar direta, optamos por uma iluminação com raios ultravioleta B, que vai fazer a permissão da síntese da vitamina, como eu te disse. Se essa iluminação não estiver presente, o mais certo é que o animal vai morrer porque vai começar a descalcificar. Não consegue absorver o cálcio no alimento, portanto vai começar a retirá-lo dos ossos e vai morrer. E doenças. Uma delas, das mais frequentes, é a deficiência de cálcio. Começa-se logo a notar que os membros começam a ficar moles e flácidos. Quando chega a esse ponto já é muito complicado a sobrevivência do animal, mas de qualquer maneira recomendo sempre a assistência veterinária.
Outra causa muito frequente é a presença de parasitas, nomeadamente parasitas internos. Recomendo sempre, quando um animal é adquirido, que vá ao veterinário fazer uma desparasitação para flagelados, protozoários, amibas, vermes redondos. Depois também tens a presença dos parasitas externos, podem vir com carraças, podem vir com ácaros, também há prevenção e há um tratamento veterinário. Tens, por exemplo, também o prolapso da cloaca, é muito frequente nas cobras e também pode acontecer em alguns répteis. Tens um bloqueio intestinal, também é muito frequente acontecer. Isto porquê? Imagina que o substrato que escolheste para o terrário não é o mais adequado. O animal, quando vai capturar a presa, quer seja o inseto, ou quer seja um rato, imagina que está com um areião de praia. Vai comer esse areião de praia juntamente com o alimento. E isso vai causar uma obstipação a nível do intestino e também pode levar à morte. Depois o animal não consegue defecar. E, por exemplo, também tens outra doença muito frequente, nomeadamente em cobras, estou-me agora a recordar, que é a estomatite infecciosa, que é uma doença a nível da boca, de origem bacteriana, e que também, se não for tratada com antibióticos, também conduz à morte. Que riscos é que corremos ao ter um desses animais em casa? Praticamente nenhum, Marlene. São animais que não são venenosos. O máximo que pode acontecer é levares uma dentada inadvertidamente, ou uma chicotada com o rabo, ou uma arranhadela com as unhas. Portanto, não são agressivos. Não, não, de todo. Poderá haver uma espécie ou outra mais agressiva, mas com devidos cautelas no seu manuseamento, os riscos são quase inexistentes. E aquilo que ouvimos falar às vezes sobre as cobras poderem apertar o pescoço de alguém. Isso também depende muito da dimensão da cobra, não é? Deve estar-te a referir principalmente aos boídeos, que são as mais constritoras, ou seja, matam por estrangulamento. Mas os boídeos permitidos em Portugal atingem dimensões relativamente reduzidas, de 1 metro de comprimento. Por isso não têm um poder de constrição muito forte. Portanto, aí também não tens qualquer problema. Preços, valores. Se eu quiser ter um lagarto, Os preços são muito relativos. Podes tentar adquirir um lagarto, talvez por 30, 40 euros, até aos 50, 100. Tens camaleões raríssimos. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos pardalis de Madagascar, podem atingir 400, 500 euros. e as cobras? As cobras também, desde os 50 até os 200, 300. Quanto tempo é que vive um desses animais? Depende também muito de que animal é que estamos a falar. Pode viver, por exemplo, 4, 5 anos, como a maior parte dos camaleões, tem uma experiência de vida muito curta, assim como uma iguana, por exemplo, ou mesmo uma cobra do milho, como eu referi há pouco, pode viver sensivelmente à volta de 20 anos ou mais.